Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós temos como objetivo o estudo da obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, que é a Grande Síntese. Em A Grande Síntese, nós já estamos no capítulo 99. Capítulo 99, O Chefe. Nós observamos aqui, capítulo 99, O Chefe. Quem será o chefe desse novo organismo, do Estado, para o qual se dirige toda a vida? Quem será esse chefe desse Estado, que é o coletivo de seres humanos, esse Estado que também está evoluindo, esse Estado futuro da civilização do terceiro milênio? Quem será esse chefe desse novo organismo, o Estado, para o qual se dirige toda a vida? Como a história o escolherá, esse chefe? E como a história o evidenciará? Como a história trará esse chefe à tona, à realidade, ao trabalho, à função de chefe? Existem momentos em que a história atravessa curvas decisivas, em que se prepara a fase decisiva de uma civilização milenar. Existem momentos, veja, como agora, nesse período de transição, em que a nossa história está preparando uma fase decisiva nesse terceiro milênio. Imensas maturações sociais estão iminentes na aurora de novas civilizações. Está acontecendo muitas maturações na sociedade que está adentrando na aurora do terceiro milênio. A humanidade parece então perder-se em crises e conflitos, e todo o passado parece ruir. É que nesses momentos de crise, nesses momentos de transição, na verdade, nesses momentos de transição, a humanidade passa por crises, por conflitos, por ajustes. E aí parece que o passado rui, acaba, desaba. Não é isso. Então, as forças da vida conclamam o gênio. As forças da vida buscam, procuram o gênio, para que interprete e crie, para que interprete o momento histórico e crie soluções. E os equilíbrios da lei o trazem à luz. Os equilíbrios da lei de Deus trazem o gênio à luz, trazem o super-homem, que é produto da humanidade, que é produto da evolução do homem. Então ele vem à luz, ele aparece, valorizando-o em plena eficiência, valorizando este homem, este chefe, em sua plena eficiência. As forças do imponderável convergem para sustentá-lo, sustentar esse chefe, para que ele construa e levante. Por isso, a lei molda, ajuda, auxilia-o, esse homem, a transformar-se em super-homem pela evolução biológica e pela evolução, pela maturação biológica e pela maturação moral. Então, a própria lei o auxilia e ele se esforça e passa a ser, então, esse produto mais elevado, mais antecipado na evolução. Então, o homem que muito realizou
com seu trabalho íntimo, sua maturação biológica é chamado por atração por meio da linha de sua maior especialização para dar todo o seu rendimento à obra coletiva, o Estado, que lhe é confiada, e torna-se essa obra sua, obra do chefe. Quando a gente fala chefe aqui, nós estamos falando do chefe de Estado. Nós vimos no capítulo anterior a evolução do Estado e vimos também as funções do Estado que está se formando, do Estado mais organizado, mais harmônico, mais fraterno, mais colaboracionista, e não esse Estado como está hoje, que é um Estado hedonista, em que todos pensam em seu benefício próprio, em seus prazeres. Então, vira esse caos que é hoje. Mas estamos falando de um Estado futuro. E para esse Estado futuro, Estado no sentido de país, de nação, para esse Estado futuro é necessário um chefe. E esse chefe tem que realizar essas funções que estamos descrevendo aqui. A vida do chefe é suprema missão. Nesse Estado futuro, a vida do chefe é vida de missão. Hoje, os chefes elevam-se a chefe para mordomias, para terem privilégios, e não será esse o chefe do futuro. O chefe do futuro tem suprema missão, ele tem acima de tudo uma grande missão, um grande dever de mando. Esses fenômenos não são mistérios para nós. Nós que estamos estudando a grande síntese desde o início, estamos observando sempre e sempre nos movemos ligados à substância, à essência, no imponderável, desde a evolução da matéria, a evolução da energia, a evolução da vida, a evolução do psiquismo, a evolução espiritual. Então, esse fenômeno de que o chefe tem que ter maturação biológica e o chefe tem que ter maturação moral, maturidade moral. Nesse desencadear-se de forças titânicas, é pueril buscar a razão das coisas nas velhas fórmulas de legalidade humana. Não adianta querer buscar explicação na legalidade humana, dessa que elege, que delega, dessa legalidade que os seres humanos compõem. Não é aí que está a explicação desses chefes que são colocados, elaborados, evidenciados pela lei de Deus. A grande lei que no âmago sustenta todas as coisas, amadurece tudo com perfeita harmonia para metas aleatórias. Então a grande lei de Deus, que está no interior, no âmago, sustenta e promove evolução e amadurecimento em perfeita harmonia de tudo, tudo evolui. Tudo está em evolução nesse universo físico nosso. A vida dos povos possui seus equilíbrios profundos, tal como a vida inorgânica e orgânica também tem equilíbrios na química orgânica e na química inorgânica, na vida inorgânica e na vida orgânica. Como estas que produzem, no momento da maturação evolutiva, a molécula ou a célula adequada, também a vida dos povos produz, no momento decisivo da evolução biológica, o seu personagem, a sua célula superior, o seu chefe, trazida à luz pela tensão de todas as forças da vida.
Então, o que está dizendo aqui é que a própria vida, o próprio organismo que escolhe os átomos que compõem as moléculas e as moléculas que vão compor as células, e esse organismo elege a célula mais adequada para compor os órgãos. Na mesma comparação, aqui a célula da sociedade que está em formação, que está sendo preparada, é o chefe. E o chefe vem com essa maturidade biológica, com essa maturidade moral, para realizar a sua missão junto à sociedade, junto ao Estado, ao qual ele terá a função de mando. Essas forças explodem em triunfo após secular esforço oculto, a fim de que essa célula, esse chefe, realize, por leis de coordenação, sua função de cérebro e de vontade, de direção e de comando, porque essa é naturalmente sua capacidade. Essa é a capacidade do chefe preparado pelas leis da vida. Função de cérebro, de direção, de comando. Essa é a capacidade do chefe. Sua diferenciação e sua função biológica. Essa é a diferenciação, a missão, a função biológica desse chefe de Estado. Assim é o chefe por sua grandeza, mas também por seu dever. Não só ele é chefe para mandar, mas ele também é chefe com seus deveres, direitos e deveres. Mando, ele tem função de mando, mas também tem função de obediência às leis de Deus. Então, assim é o chefe por sua grandeza, mas também por seu dever, por sua satisfação, como também pelo seu esforço, por sua vitória, como por seu perigo ao qual se expõe o chefe de Estado, pois que estão evidentes, estão lançados, estão como que, entre aspas, no palco da vida, então corre riscos dos mais variados. Nesta função de chefe e neste perigo reside a justiça da suprema lei de Deus, sua base, antes divina que humana, de uma investidura sagrada que é missão na vida. Então, a função do chefe é missão na vida. Reside seu direito de mando e o dever dos povos de obedecer-lhe, unidos todos diante de Deus, operários diferenciados no mesmo trabalho. Ou seja, na obra de Deus, o Estado e o povo, o chefe e os cidadãos, unidos, operários diferenciados, com o mesmo objetivo da evolução, da melhoria, do crescimento de todos. A novíssima afirmação é que o chefe, nos momentos de exceção, é escolhido por seleção biológica. O chefe desse estado futuro será escolhido por seleção biológica, por isso que ele terá que possuir maturidade biológica e maturidade moral. No momento decisivo, a lei intervém diretamente, a lei de Deus intervém diretamente, superando as convenções sociais, superando as vontades da sociedade, superando aqueles desejos e aqueles caminhos previamente traçados pela coletividade social. Manifesta-se uma lei mais verdadeira que as outras leis. Nesse instante, manifesta e intervém a lei de Deus, que é mais potente, mais verdadeira
mais adequada, mais otimizada para aquela escolha. Os povos procuram, por instinto, a célula, o chefe, que realize a função coletiva necessária de comando. Isso está no instinto do povo, procurar esse chefe. O povo reconhece essa célula, o povo reconhece esse chefe, sentem-na essa célula, respeita-lhe a função, não por coação, nem por convenção, nem por obrigação, mas respeitam, sente espontaneamente, por uma lei que reside em seus instintos. Aí o cidadão obedece ao chefe, porque sente no chefe que ele é competente, que ele é moralmente superior, que ele tem uma evolução maior, então respeita-o e isso se realiza de forma espontânea, sem a menor necessidade de coação, nem obrigação do cidadão para com o Estado. É um respeito espontâneo pela competência que o chefe apresenta. É um respeito e um acatar desse novo chefe pela justiça com que esse chefe se apresenta. Quando um povo encontra seu chefe, quando o Estado, que é a coletividade desse povo, encontra seu chefe, aquele que sente e manifesta sua alma, coordena suas atividades, realiza a função biológica de defensor e unificador material e espiritual do novo organismo, do Estado. Então, o povo repousará, contente, com seu instinto satisfeito, do mesmo modo que repousa o instinto do corpo bem alimentado ou o instinto da mãe que teve seu filho, que deu à luz, porque está assegurado o futuro de sua vida, o futuro da vida da mamãe que deu à luz, e está assegurado, garantido a continuidade, a perpetuidade da vida na reprodução. Então a comparação é a satisfação que a mãe encontra após o parto, esse instinto de satisfação também é instinto comparável com o cidadão que encontra o chefe que o representa, o cidadão que encontra o chefe que está totalmente adequado, moralmente evoluído, competente na função de chefe. Então, esse cidadão e o povo têm seu instinto satisfeito, como tem o instinto satisfeito também do corpo bem alimentado. Os tumultos da vida política são como os tumultos da fome e do amor, os profundos tumultos da vida que deve avançar, tem que avançar, é necessário caminhar, evoluir. Nenhum sistema de atribuições de poderes na história oferece garantias do que é substancial, íntimo, não formal, exterior. Então, as leis da vida, sim, moldam, amadurece o chefe, lança o chefe para vir à luz, para vir à tona, para ser evidenciado na função de chefe. E as leis da natureza e as leis de Deus protegem, mantêm esse chefe na função. Um chefe assim, de raça, desta
surge como produto da vida de um povo, mas só de um povo que saiba produzi-lo. Então, um chefe que evoluiu, que se antecipou de homem a super-homem, gênio ou santo ou chefe, que essa sociedade produziu, então é produto dessa sociedade, e que só um povo assim consegue produzir esse chefe. As leis biológicas não fornecem chefes nos séculos de repouso, naqueles chefes em que aquela sociedade, aquele estado está em repouso. As leis não fornecem, não produzem chefes. Nem produzem chefes a povos impotentes, povos estéreis, povos que são condenados. Então, aqueles povos que não estão vinculados à maturidade biológica, que não estão preocupados com a evolução moral, eles não produzem chefes. O super-homem não se improvisa, não emerge por meio de sistemas eletivos, não é por sistemas eletivos de eleição, por meio de convenções ou coações sociais. Esse super-homem, esse chefe, não é que ele vem como fruto de sistemas eletivos, nem de convenções. A raça é natureza íntima, que se construiu na eternidade do passado evoluído. É substância, é essência de alma, é capacidade única, é um destino, um amadurecimento de grandes forças biológicas. Por isso, ele está no nível de super-homem, nível que todo homem caminha para atingir, nível de super-homem. E toda a humanidade caminha também para o nível de super-humanidade. O chefe, assim, de raça, não é escolhido pelo povo. Olha que interessante. O chefe para esse estado futuro evoluído, o chefe, assim, de raça, não é escolhido pelo povo, mas no choque de forças sociais. Esse chefe é filho não dos cálculos das urnas de votação, mas é filho da tempestade em que os povos se debatem para a vida. Não é escolhido por consenso dos homens, mas por consenso das leis ocultas da vida. Então, esse novo chefe para um novo estado não é consenso de homens, mas é o consenso das leis ocultas da evolução da vida. Ele, esse chefe, impõe-se, levando de roldão o passado como o furacão no turbilhão da revolução. Qual foi a onda que, nascida do mistério, jogou o chefe para o alto? O homem não sabe. Que onda, que mistério trouxe esse chefe e posicionou-o como chefe, como novo chefe, nesse novo estado? O ser humano não sabe, mas todos os seres humanos inclinam-se, porque se trata de uma lei mais profunda que as leis humanas, uma lei de Deus que ordena, que elege, que protege, que evidencia esse novo chefe. E o chefe lá está, por direito divino. É o direito que lhe dá seu destino. É o direito que lhe dá seu destino, sua raça, sua capacidade, selecionado no sangue da luta, que não suporta ineptos. Esse chefe chegou a esse nível pela luta,
pela dificuldade, pela maturidade, pela evolução, por todo esse caminho percorrido. E esse caminho é um caminho que na luta não permite, não suporta, não elege ineptos. O chefe lá está. E aí fica. Só por valor intrínseco, valor íntimo próprio do chefe, só por valor intrínseco, pode resistir numa posição que, por sua altitude, está exposta a todos os raios. Quem está no alto, na função de chefe, está exposto a muitas turbulências e a muitas revoltas e a muitas dificuldades. Esses são reais controles do poder, as verdadeiras garantias do valor e do rendimento do homem, porque o assalto é tenaz a cada minuto. A cada minuto o chefe é testado, o chefe é como que exigido do chefe. A cada minuto as tribulações, as dificuldades, a cada minuto ocorrem esses assaltos entre aspas. A guerra é sem tréguas, a guerra que o chefe enfrenta é sem tréguas. Aí não existem muletas para os fracos. Nessa guerra, para manter-se como chefe, não existe muletas para os chefes fracos. Não há possibilidade de mentir perante as leis da vida. Ou ele está maduro biologicamente e maduro moralmente, ou é impossível mentir frente às leis da vida. Eis o direito substancial, o direito do valor, do merecimento, da competência, da função, da missão, não aquele direito apenas da legalidade formal. Não é isso. Não é a indicação, não é a eleição, não é a delegação humana, mas é aquele chefe que foi forjado na luta, na dificuldade, na evolução biológica e na evolução moral. O chefe lá está porque ele é o órgão máximo de uma vida coletiva maior, e lá o chefe fica, invulnerável, pelas mesmas leis biológicas, até que sua função social de chefe se esgote. Os chefes são jogados para o alto, são trazidos, são colocados para as suas funções, para a sua missão, e enquanto eles cumprem sua missão, são protegidos pelas leis imponderáveis da vida. Porém, até que sua função social se esgote. Depois, eles caem, são substituídos. Substituo o conceito da legalidade humana pelo conceito da justiça divina, que sanciona os valores íntimos. Ponho como base dos fenômenos sociais as leis eternas da vida. Na base dos fenômenos sociais, as leis eternas da vida. No âmago do problema jurídico, vejo sempre o problema biológico, sua alma. Então, no âmago do problema jurídico, tem o poder e o problema biológico, a competência, a capacidade, a maturidade nos mais diferentes níveis, a sua alma. Só se as posições do segundo, da alma, forem sólidas, serão sólidas também as do primeiro, os problemas jurídicos.
sua expressão. Por quê? A alma, o ser espiritual, o espírito, é a expressão e manifesta-se nessa evolução para também a justiça ser cumprida de forma correta, honesta, fraterna. Essa é a base substancial da legalidade. A legalidade daquele que chega ao cargo de chefe por competência, por maturidade. Os movimentos das forças políticas, jurídicas, sociais só são compreensíveis se reduzidas à sua substância biológica. Então, para a gente entender os movimentos políticos, jurídicos e os movimentos sociais, temos que levar a nível de essência biológica, de evolução biológica, de evolução moral. Que sistema mais substancial de escolha e de garantia pode encontrar um povo do que esta filtragem bem mais rigorosa realizada pelas leis da vida? Ou seja, muito melhor é o chefe que foi encontrado, que foi filtrado, que foi elaborado, que foi colocado na função de chefe pelas leis biológicas da vida e pelas leis da vida, das leis superiores da vida também. Isso é com mais garantia do que as escolhas que os humanos fazem. Que lei é mais profunda que a lei biológica, onde cada fibra é testada? É absurdo pensar que o poder tenha de ser escolhido de baixo, ser determinado pelos níveis biologicamente menos evoluídos. É um absurdo que o chefe assuma poderes sem competência, ser escolhido pelos incompetentes, involuídos, incapazes. Nessas situações, quem tem a função e a competência para buscar, escolher e estabelecer o chefe são as leis de Deus, as leis da vida. O sistema representativo constitui um método para escolher os melhores. O sistema político representativo constitui um método para escolher os melhores chefes. As massas, porém, podem aceitar e suportar o super-homem, mas não compreendê-lo, não conseguem compreender o super-homem por antecipação. É a evolução que coloca à frente o ser antecipado, a fim de arrastar e plasmar os outros involuídos, menos evoluídos, que só sabem receber e obedecer, ainda não têm a capacidade do mando, ainda não têm essa maturidade biológica e moral. O conceito tradicional é invertido. A escolha não vem da quantidade medíocre, mas do alto, das forças da vida. O número é quantidade, que é incompetente para decidir a respeito da qualidade. O número de involuídos, o número de medíocres, ainda que seja grande, é incompetente, é insuficiente para decidir a respeito da qualidade. Em outras palavras mais simples, por mais que aumenta-se a quantidade, nunca se faz a qualidade. Por exemplo, por mais pessoas que se reúnam para produzir ciência, nós não vamos ter a qualidade de um Einstein, de um Albert Einstein. Então, a quantidade é número. A quantidade, por maior que ela seja, ela não faz a qualidade.
centenas de pessoas, milhares de pessoas, reunidas ou não, não substitui a qualidade de um chefe, de um gênio, como Albert Einstein. Se sua missão, a missão do chefe no novo estado, é educar, o chefe tem que ser um senhor espiritual que desça dos seus níveis altos e, do alto de sua fase superior, sabe dar, sabe doar. Não um chefe medíocre que sobe e pede. Ou seja, a missão do chefe é educar. Então tem que ser um senhor espiritual com alta maturidade moral que desça alguns degraus para a missão de chefe do Estado. E não escolher um chefe, buscar um chefe medíocre, que é elevado, que sobe, mas não tem para doar. Só sabe pedir. Confio mais nesta legalidade das leis da vida, mais profunda que a legalidade humana. Sua voz está dizendo que confia mais em um chefe que é preparado pelas leis da vida do que pela legalidade humana. Em meu conceito, é na capacidade que reside a base do direito. E isso é real. A capacidade reside na base do direito. O chefe comanda pelo mesmo direito com que a águia voa. Por que a águia voa? Por competência. Então o chefe deve comandar por competência, não por imposição. O chefe deve comandar e seus comandados aceitá-lo espontaneamente, sem coação, sem obrigação, sem imposição, desde que o chefe seja competente. Competente, competente e competente. O chefe, ele, é testado em cada instante por todas as resistências que lhe garantem a capacidade e a função, porque são as forças biológicas que conferem o poder, as mesmas forças que o tiram o poder logo que cesse a função desse chefe. O poder que vem do alto possui um conteúdo muito, muito diferente do poder que é concedido de baixo. O poder que vem do alto é um poder competente, que é diferente, que é muito maior, muito mais abrangente, mais potente do que o poder que vem do baixo, do medíocre. É dever, não direito. Função de chefe é missão. É dever, não direito. Não é conquista, mas funções. Não é ordem. Desculpa. É ordem, não arbítrio. Função de chefe é ordem, não arbítrio. Não pode arbitrar ao seu bel prazer, ao seu capricho. Não, é ordem, não arbítrio. É sacrifício e missão. Missão do chefe. Missão de mandar sacrifício nesse dever, de apacentar, de orientar, de educar, de trazer novas moralidades para a grande massa de população que precisa evoluir. A investidura envolve o super-homem, que vê o infinito e não admite abusos. Esse chefe não admite abusos. Entrelaça-se indissoluvelmente em seu destino. O prêmio do chefe é eterno, além da vida material. Guia o chefe a mão de Deus, e ele, o chefe, em seu comando, obedece a Deus,
só buscando dar, para realizar-se a si mesmo. Então, enquanto chefe e como chefe, ele realiza a missão, auxilia o povo na escalada evolutiva, mas realiza a si mesmo porque constrói, cria dentro de si. Cérebro de um povo é a super elevação que guia e ilumina a revolução biológica e impele a vida para suas fases supremas. O chefe é o cérebro de um povo. É a super elevação que guia, que ilumina a revolução biológica e empurra a vida para suas fases superiores evolutivas. Ele, o chefe, engasta, embute seu trabalho na série das criações históricas dos milênios. Porque nos milênios os homens escolhidos trabalham em cadeia, em sequência, um evoluído chefe e em seguida vem o outro para dar continuidade no seu trabalho. Realiza em sua fase, em perfeita correspondência com os momentos históricos precedentes e seguintes. Então esse chefe realiza em correspondência com os momentos históricos que já passaram e que estão a vir. A eterna evolução social, amadurecendo o passado e antecipando o futuro. Esse chefe abebera-se, bebe em sua própria fonte. A atividade social transforma-se, acompanhando sua visão, que se fixará na evolução jurídica, na justiça. Esse chefe educa, cria a consciência coletiva, pois sabe que essa criação interior antecede a compreensão e a base da vida das instituições, que a seguir a exprimem. Então esse chefe tem a missão de criar e de educar. Criar essa consciência coletiva, essa consciência de que é o Estado. Educar essa consciência coletiva, que é esse coletivo de cidadãos. Não ciência humana, mas é a visão guiando seu braço estendido num ato de comando para o futuro. É força num turbilhão de forças, indo ao encalço de novas civilizações. É força do chefe num turbilhão de forças, indo na direção, buscando as novas civilizações. E daí, o objetivo da obra de Pietro Baldi é de facilitar a humanidade para adentrar a civilização do terceiro milênio. Sua vontade, vontade do chefe, guiada pela intuição exata das correntes de pensamento, guiada pelas noures, e da vida do mundo, ativamente se introduz na lei cósmica da evolução. A vontade do chefe se introduz na lei cósmica de ou da evolução, criando novas instituições sociais. Enquadra em formas novas os valores morais dos séculos. No quadro de sua concepção, o chefe está organicamente colocado como ideia e ação ao mesmo tempo. Então, no quadro do Estado, o chefe está ali colocado harmonicamente, organizadamente, como ideia e ação ao mesmo tempo.
O chefe, situado no centro de seu estado. Ele, o chefe, é sua própria ideia, que, em torno dele próprio, palpita como uma auréola sua, como vida que emana da sua vida. Então o chefe é ali colocado e em torno dele, nessa nucleação, vai surgir os cidadãos que estão para cooperar, para contribuir com um Estado orgânico, jurídico, social, justo. O chefe, ele é um pensamento e uma vontade única central, responsável, instantânea. Não como nas formas representativas, pensamento e vontade múltiplos de várias pessoas, de vários responsáveis, divididos, que lentamente se reencontram. Então, um chefe, a vontade é única, central. Esse chefe tem competência, tem maturidade. É diferente dos sistemas representativos, em que várias pessoas com pensamentos múltiplos, muitas vezes pensamentos divergentes, divididos, que esses vários múltiplos lentamente chegam a um pensamento central, único, democraticamente escolhido. Mas o chefe evoluído tem esse pensamento e essa vontade única, central, instantânea, pois que ele está num nível de super-homem, enquanto a humanidade está no nível de homem. O Estado é o organismo do qual o chefe é o cérebro. O chefe de Estado, é o cérebro daquela união, daquela coletividade de cidadãos. O chefe é o cérebro. E os cidadãos são as inúmeras células. Também elas, essas células, esses cidadãos, investidos de funções menores, em harmônica coordenação de funções que convergem para o alto. Então, chefe e cidadãos, nesse sinergismo, nesse objetivo único, para o alto, para a evolução. Da periferia ao centro, dos membros ao cérebro, ao coração, existe uma contínua corrente solidária de permutas entre o chefe e os cidadãos, permutas entre o cidadão e o chefe. Uma descida do pensamento, de força, de consciência, de ajuda. Uma ascensão de contribuições vitais para se reencontrarem no centro e de lá descerem fecundas. Então é um pulsar que sai do centro, chefe, para os cidadãos e volta dos cidadãos para o centro e depois espalha, descem fecundas. O Estado, assim, é também centro de irradiação moral. O Estado futuro, evoluído, tem também essa função de irradiar moral. É alma, fé, religião. Não teremos mais um Estado laico, mas um Estado religioso, acima de tudo, um Estado preocupado em elevar as criaturas, direcionar as criaturas para Deus, para que todos possam ser felizes. Cada célula, cada cidadão, aí se sente mais forte dentro de um estado harmônico, fraterno, com um chefe moralmente evoluído. Pela primeira vez na história,
ao conceito de estado absoluto ou representativo, substitui-se o conceito de estado biológico orgânico, em que o chefe atingiu níveis de maturidade, competência para esse estado. Os valores morais. Os produtos das civilizações do mundo realizam seu ingresso triunfal no estado, não mais divididos em estéreis antagonismos de classes e de princípios, antagonismos, divisões de classes e de princípios, divisões de ciência e de fé, divisão de Estado e de igreja, divisão de rico e de pobre. Não, não mais isso. Mas fundidos, unidos, organizados, numa unidade imposta pela nova civilização, no campo do pensamento e da ação. O novo Estado é gigantesco organismo integral, imensa oficina de colaborações, em que máquina, trabalho, produção, riqueza, ciência, religião, tudo se funde, tudo se une e age organizadamente, e age organicamente, harmonicamente. Esta alta concepção de vida coletiva é introduzida na circulação do sangue dos povos e opera a valorização das massas. Esta alta concepção de vida coletiva, que é o Estado, e introduzindo aí conceitos morais, trazendo aí o Evangelho de Jesus de Nazaré, o Cristo, isso introduzido na circulação nos povos, opera e valoriza os povos, valoriza a cada cidadão, valoriza a cada indivíduo. Essa é a criação biológica confiada ao chefe pela lei. O chefe tem essa obrigação, o chefe tem essa missão, o chefe tem essa função. A nova alma coletiva, o novo Estado, está por desenvolver-se e afirmar-se, consolidar-se. Ele, o chefe, supervisiona os primeiros movimentos dessa sua filha, ainda criança, dessa alma coletiva, ainda criança, guia a formação desta alma coletiva, educando-a. Do conceito de Estado-rei ao conceito de Estado-classe social, Estado-povo, do poder absoluto ao poder representativo, ao poder-função. À medida em que a consciência coletiva ascende, evolui e se dilata, o poder desce e se descentraliza. É a ascensão do espírito que, progressivamente, purifica o princípio de sua escória. É a evolução espiritual, purificando todos os seus princípios, revendo e reinventando e reestruturando. Nos equilíbrios biológicos, a medida do comando é dada pelo grau de consciência atingido pelo chefe. Então, nesses equilíbrios biológicos, a medida do comando é dada pelo grau de consciência atingido. Os povos precisam mais... Esqueci de colocar aqui para vocês o cortar nessa posição, desculpem. Só agora eu vi isso. Me perdoem. Os povos precisam mais de mestres do que de liberdade. Olha que interessante. Os povos precisam mais de mestres do que de liberdade. Precisam mais de guias antes
que de mando, até que amadureçam, até que o povo amadureça e possa ter mais liberdade e possa também ocupar função de mando. O chefe olha, seu povo é seu corpo, é sua aquela alma, aqueles tormentos são seus, aquelas esperanças são suas, aquelas vitórias também. Então o chefe olha seu povo e sente que esse povo é seu corpo e que a alma daquela coletividade é a sua. Que os tormentos dos cidadãos são tormentos do chefe, para o chefe resolver. Que aquelas esperanças dos cidadãos são também as esperanças, as expectativas do chefe. E aquelas vitórias de cada cidadão são também as vitórias do chefe evoluído, do estado novo. Chefe e povo, unidade indissolúvel. Veja, chefe de estado e povo, estado, unidade indissolúvel, indissolúvel para a evolução. O mundo está em marcha, o universo todo está em marcha. A realidade biológica impõe ou evolução ou morte. E claro, evolução. Com isso, chegamos ao final do capítulo 99. Nós agradecemos a paciência de cada um de vocês, a tolerância, a concordância em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. A grande síntese, que tem 100 capítulos, nós já chegamos no capítulo 99. Na próxima sexta-feira, faremos o capítulo de número 100, o último capítulo de A Grande Síntese, que é o capítulo 100, com o título A Arte. Em seguida, temos a despedida de sua voz, que trouxe a grande síntese. Então teremos ainda duas sextas-feiras para concluirmos a obra A Grande Síntese. Agradecemos então a todos e muita paz a todos. Fiquemos com Deus e Jesus.